Deus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 20. Nós vamos ler todo o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Uma leitura responsiva, alternada desse capítulo. Mateus 28, versículos 1 ao 20. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ide, pois, depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. E, quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, um dos maiores evangelistas que já existiu, o pastor norte-americano Billy Graham, ele dizia: a salvação é de graça, mas ser discípulo de Jesus, para isso, você tem que pagar um preço muito caro. Quando nós vemos esse texto, a figura dos discípulos de Jesus, ela percorre, ela permeia toda a extensão desse texto. Quando as mulheres foram no domingo de manhã verem o corpo de Jesus Cristo no sepulcro e elas acharam um anjo lá, o anjo disse assim para elas: eu sei que vocês vieram ver Jesus Cristo, mas ele não está aqui. Ide anunciar aos seus discípulos que ele vai adiante de vós para a Galiléia. E elas então, deixando o sepulcro, botaram seus pés caminho a Galiléia. E quando elas começaram a partida, eis que Jesus Cristo apareceu para elas e disse assim: Não temais, sou eu. Ide até os discípulos e diga para eles que eu estarei na Galiléia. Quando nós vamos lá para
o sinédrio, onde os guardas foram comentar com os sacerdotes que os discípulos de Jesus apareceram lá e que eis que o anjo estava lá na porta e o corpo de Jesus já não estava mais, os sacerdotes disseram para eles: digam para todo o povo que foram os discípulos de Jesus que roubaram o corpo de Jesus enquanto vocês estavam dormindo. Quando os discípulos de Jesus chegaram na Galileia, lá eles viram Jesus. E quando eles estavam diante do Mestre, Jesus Cristo, no versículo 18, diz as palavras da grande comissão: ide por todo o mundo fazendo discípulos de todas as nações. Os discípulos estão presentes nesse texto em destaque. E eles tiveram que pagar um alto preço para serem discípulos de Jesus, fiéis a Jesus Cristo. Eles tiveram que superar medo, superar um momento de maior dificuldade. O mestre que eles tanto amavam tinha morrido, mas eles ainda não tinham percebido que ele havia ressuscitado. Eles tinham que vencer a perseguição dos judeus, a tristeza do coração e toda aquela tribulação de ter perdido o seu grande mestre. Meus irmãos, eles tinham que vencer muitos inimigos para ser discípulos de Jesus. Mas os maiores de todos os inimigos não estavam nos judeus, naqueles que perseguiam Jesus, naqueles que não criam na palavra da salvação, mas os maiores de todos os inimigos, os discípulos de Jesus, estavam dentro dos próprios discípulos de Jesus. O tema dessa noite, meus irmãos, é vencendo os 3 grandes inimigos dos discípulos de Jesus. O primeiro grande inimigo dos discípulos de Jesus é o engano. É um engano. Dos versículos 1 ao versículo 7, nós vemos que as mulheres que assistiam Jesus, Maria Madalena e a outra Maria, foram até o sepulcro ao amanhecer, durante a alvorada, adorarem a Jesus Cristo ali, a ungí-lo com óleos e com especiarias. Mas eis que elas viram, então, não Jesus Cristo, viram a pedra removida e um anjo, com veste resplandecente, brilhando como se fosse um relâmpago, ali assentado sobre a pedra. E o anjo disse assim para ela: não temais, porque eu sei que vocês vieram buscar a Jesus Cristo que foi crucificado. Mas ele não está morto, ele vive, e ele não está aqui. Ele foi para Galileia, onde está lá adiante de vós, lá o achareis. Elas foram até o sepulcro com o primeiro engano, achando que Jesus Cristo estava no sepulcro. Ele não estava lá, ele estava na Galileia. Segundo engano, achar que Jesus Cristo estava morto, mas eis que ele estava vivo. Meus irmãos, nós somos acorrentados na caminhada da vida cristã por um inimigo que está dentro de nós, que é o engano. E nós vivemos cheios de enganos. Existe um engano que ele está subentendido nesse texto, eu gostaria de compartilhar com vocês. Os propósitos do Senhor não são frustrados. Quando você vê que os judeus inventaram uma mentira ali, para toda Jerusalém, todo Israel, não acreditar que Jesus Cristo tinha ressuscitado, mas que foram os discípulos de Jesus, que haviam durante a noite, durante o sono dos guardas, roubado o corpo de Jesus Cristo e removido a pedra. Eles fizeram isso porque eles não acreditavam em Jesus, porque eles se opunham ao Senhor, e eles queriam que ninguém em Israel seguissem a Deus. E eles conseguiram, porque aqui o texto diz que essa mentira é divulgada entre eles até o dia de hoje. Qual foi a grande transgressão dos judeus? Ter crucificado Jesus Cristo na cruz. Quando nós vamos lá para Romanos 11:11, o texto é impressionante, porque Paulo diz assim: porque através da transgressão dos judeus é que veio a salvação para os gentios. Os judeus não queriam Jesus,
mas Jesus foi vitorioso, porque através da rejeição dos judeus, o evangelho foi dissipado, fazendo discípulos, como diz no versículo 19, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para o evangelho chegar a todas as nações, era preciso que antes o evangelho de Jesus Cristo fosse rejeitado pelos próprios judeus. Sabe o que significa isso? Que aparentes derrotas estão nos planos do Senhor. Aparentes derrotas estão dentro do propósito do Senhor. Sabe, um não que você ouve, uma porta que se fecha diante de ti, sabe, um diagnóstico negativo que você recebe, tudo isso, não se engane, não é derrota, não é fracasso, mas é apenas o pano de fundo para Deus depois, futuramente, revelar as seguintes vitórias da sua vida. Os nãos que a gente ouve, as portas que se fecham para nós, não se engane, não são derrotas, são apenas o palco que Deus está armando para que futuramente entre em cena as futuras vitórias das nossas vidas. Meus queridos, quando as mulheres foram ver Jesus Cristo no sepulcro, elas deixaram os seus afazeres, elas deixaram as suas obrigações em Jerusalém, na cidade, e de madrugada foram até o sepulcro ver o corpo de Jesus. E lá então, elas foram esclarecidas pelo anjo. Elas estavam enganadas, achando que Jesus Cristo estava morto e que ele estava no sepulcro. E o anjo as esclareceu. Jesus Cristo vive e ele está lá na Galileia. Mas é interessante que os judeus que ficaram na cidade, envolvidos com as suas obrigações, com seus afazeres, com as suas tarefas diárias, e não foram até o sepulcro ver Jesus Cristo, buscar, mas ficaram na cidade de Jerusalém, eles tiveram que se contentar, não com o esclarecimento do anjo, mas sim com a mentira enganosa dos sacerdotes do Sinédrio. E estão crendo nesse engano até o dia de hoje. Sabe o que significa isso? Jesus Cristo só se revela tirando o engano de todo o nosso coração, daqueles que o buscam. Quem não busca o Senhor, permanece no engano. Quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você orar, quanto mais você tiver prazer de estar aqui na igreja, na adoração comunitária, mais Deus vai tirar um engano do seu coração. Deus só tira o engano daqueles que o buscam. Meus queridos, eu queria dizer para vocês que Jesus Cristo, ele quer uma busca sem engano. Eis que as mulheres foram buscar o corpo de Jesus Cristo, e ele, o anjo, olhou para elas e disse: não temais, porque eu sei que vocês vieram buscar o Senhor. Mas Jesus Cristo quer uma adoração, ele quer uma busca de nós que não tenha engano. Meus queridos, nos nossos dias, Jesus Cristo quer tirar todo o engano do nosso coração. Você pode ter um engano: Jesus Cristo não existe, Deus não existe. Jesus Cristo não gosta de mim, não me ama. Jesus Cristo virou as costas para mim. Jesus Cristo se esqueceu de mim. Na noite de hoje, Jesus Cristo quer tirar todo o engano do teu coração e da sua alma. Mas existe um outro grande inimigo dos discípulos de Jesus, que é o medo. Quando as mulheres que serviam Jesus foram até o sepulcro, eis que elas viram um anjo sentado sobre a rocha, e ele diz assim: não temais, porque eu sei que vocês vieram buscar o Senhor, ver o corpo de Jesus. Quando no versículo 8, elas voltam em disparada para Galileia, para contar para os discípulos de Jesus que elas
tomaram conhecimento da sua ressurreição, eis que elas foram tomadas de medo. Mas lá no versículo 10, quando elas estavam no caminho da Galileia, eis que Jesus Cristo aparece para elas e disse: salve, não temais, sou eu, Jesus. E elas então se colocam diante dele, abraçando os seus pés e o adorando. Meus irmãos, o medo é um grande inimigo dos discípulos de Jesus. Mas para tirar esse medo, Jesus Cristo, antes de mandar os discípulos para a grande comissão, ide por todo mundo pregando o evangelho, ele disse: eis que toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ele disse que toda autoridade foi lhe dada para que nós não tenhamos medo e sigamos em frente, corajosos. É interessante nós fazermos uma análise dessa autoridade de Jesus. Ele disse: toda autoridade. Existem muitos homens, muitos governantes que quiseram desenvolver um governo totalitário nos seus países. Tiranos e todas as ditaduras que quiseram ter o domínio total, toda a autoridade sobre os meios de produção, sobre os meios de comunicação, sobre os meios econômicos e sobre a mente de todo indivíduo da sociedade. Mas ninguém conseguiu. O único que consegue ter um governo totalitário, mas não pela tortura, pelo medo e pela agressão, mas pelo amor e pela autoridade própria que foi dada do Pai para ele, é Jesus Cristo. Aqui no versículo 18 a 20, nós vemos a exposição que Mateus faz da autoridade de Jesus Cristo. Vejam que coisa linda. Jesus Cristo no versículo 18, que diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Com certeza, esse texto mostra que a autoridade de Jesus está no céu, porque um anjo desceu do céu, removeu a pedra e se assentou sobre ela. E a sua aparência era como de um relâmpago, e ele tinha vestes alvas, claras como a neve. Um anjo que veio do céu e era poderoso. Isso mostra que Jesus Cristo tem autoridade no céu. Mas também diz que ele tem autoridade, toda autoridade, na terra. Eis que quando o anjo se assentou sobre a rocha e apareceu para os soldados, a terra estremeceu, houve um terremoto. Mas é interessante que não foi só a terra que estremeceu, lá no versículo 2. Lá no versículo 4, os soldados tremeram. Jesus Cristo tem autoridade na terra, sobre as forças da natureza e também sobre a autoridade de todos os homens. No versículo 19, nós vemos: ide, portanto, fazendo discípulos de todas as nações. Quando nós vamos lá para João 1:11, João diz assim: eis que Jesus Cristo veio para os seus, e os seus o rejeitaram. A gente vê nesse texto que os judeus inventaram uma mentira para que ninguém acreditasse em Jesus. Jesus foi rejeitado. Ele pode ter sido rejeitado pelos judeus, mas ele tem autoridade em todas as nações do mundo, onde há de ter discípulos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante, meus irmãos, que um professor da escola dominical, um pastor, um evangelista, um diretor de sociedade interna, quando pega a Bíblia para fazer uma pregação, para fazer uma abertura de uma departamental, de uma reunião da UMP, da UPA, qualquer texto da Bíblia que ele pegar para ler, seja do Antigo ou do Novo Testamento, tem que se referir a Jesus Cristo. Nós aprendemos isso no seminário, que toda leitura da palavra, do Novo e do Antigo Testamento, tem que ser cristocêntrica. Ela tem que falar de Jesus, ela tem que apontar para Jesus. E nós vemos a autoridade de Jesus sobre todos os ensinamentos da palavra de Deus. Aqui nós vemos no versículo 20, ensinando-os a guardar todas, não são algumas passagens,
todas as coisas que vos tenho ordenado. Meus queridos, nós estamos falando sobre o medo. Uma das maiores causas do medo hoje é o medo do amanhã. O que é a ansiedade? A ansiedade é o medo do amanhã. Como que vai ser o amanhã? Será que eu vou dar conta? Será que vai ser possível? É o medo do amanhã. Mas a autoridade do Senhor também se manifesta sobre todo o tempo, ontem, hoje e para todo sempre, tirando de nós todo o medo do amanhã. Sabe por quê? Porque aqui no versículo 20, ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, não há o que temer, não temo o amanhã, porque Jesus Cristo, ele tem autoridade sobre o tempo, ele está com a gente no futuro, até a consumação dos séculos, quando ele voltar. A gente não pode ter medo da autoridade dos outros que querem se impor a nós. Jesus Cristo tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Sabe aquele patrão lá do seu trabalho que te persegue, que instrui os seus subordinados a fazer coisas que a Bíblia não condiz e quer usar a autoridade dele para te subjugar e te maltratar? Não temas, não tenha medo não, sabe por quê? Porque a autoridade dele não está acima da autoridade de Jesus, e Jesus há de te proteger. Você que é adolescente, você que é jovem, universitário, sabe aquele seu professor evolucionista, ateísta, que em vez de dar aula, fica usando o tempo da aula para fazer chacota sobre a Bíblia, querendo desconstituir a tua fé em Jesus Cristo? Sabe o reitor da sua universidade? Sabe o diretor da sua escola, o seu professor, que quer desmerecer a Bíblia? Não tema ele, porque a autoridade dele não está acima da autoridade de Jesus. Sabe aquela autoridade pública do seu bairro, do seu quarteirão, que em vez de servir a comunidade, vive fazendo abusos e desmandos? Você não precisa temer ele, porque a autoridade de Jesus Cristo está acima da autoridade dele. Sabe aquele deputado, aquele senador que lá no Congresso, ele quer propor leis que são contrárias aos princípios cristãos? Não precisa ter medo, porque a autoridade de Jesus está em cima da autoridade dele. É interessante, meus irmãos, que para aqueles que buscam ao Senhor, pode haver receios, mas a alegria vai ser sempre maior do que os medos e os receios. É muito interessante, lá no versículo 8, nós vemos assim: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Você pode muitas vezes se amedrontar, mas se você buscar o Senhor de corpo e alma, as alegrias serão sempre maiores do que os receios e os medos. Meus irmãos, na noite de hoje, Jesus Cristo, ele quer tirar todo o medo do seu coração. É interessante que lá no engano, você diz assim: Jesus Cristo não existe. Aqui no medo, você diz assim: Jesus Cristo existe, eu sei disso, mas mesmo assim eu não vou dar conta. Lá no engano, você diz assim: Jesus Cristo se esqueceu de mim. Aqui no medo, você diz assim: Jesus Cristo, ele lembra de mim, mas mesmo assim eu não sou capaz. Lá no engano, você diz assim: Jesus Cristo não me ama. Aqui no medo, você diz assim: Jesus Cristo me ama, e eu sei disso. Mas parece que isso não é o suficiente, e eu não tenho coragem de seguir em frente. Na noite de hoje, Jesus Cristo quer tirar todo o medo do seu coração. Mas nós temos um terceiro e último inimigo do discipulado, que é a dúvida. Lá no versículo 16 e 17, eis que os discípulos, então, chegaram lá na Galileia. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E, quando viram, o adoraram. Mas alguns
duvidaram. O terceiro grande inimigo dos discípulos de Jesus que a gente precisa combater é a dúvida. E é interessante que a dúvida aqui deles era que, será que essa pessoa que a gente está vendo diante de nós, ao invés de ser Jesus Cristo, de corpo e alma ressurreto, será que ele não é um fantasma? Será que ele não é um espírito? E o texto, olha, os irmãos precisam saber que cada vírgula, cada sílaba, cada acento da palavra de Deus é inspirada por Deus. E existem alguns detalhes aqui que nos passam apercebidos, mas tem a função de provar para nós que aquela pessoa que apareceu para os discípulos não era um espírito, não era um espectro, mas era o próprio Jesus Cristo de carne e osso encarnado ali, ressurreto. Quando nós vamos aqui para o versículo 9, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes, salve, e elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Não é por acaso que o texto diz que as mulheres abraçaram, pegaram, sentiram, tocaram os pés de Jesus. Por quê? Na época que o evangelho de Mateus foi escrito, haviam pessoas que disseminavam uma dúvida. Será que essa pessoa que vocês viram, apóstolos, será que não seria só um espírito? E não Jesus Cristo realmente ressurreto? Quando nós vamos lá para o versículo 18, nós vemos Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, ele aproximou-se, para quê? Para que os discípulos vissem com proximidade suficiente que não era um espectro, uma forma transparente, mas ela era cheia de conteúdo, de carne e osso. É interessante que os outros evangelhos, Marcos, João, eles também, e Lucas, eles também fazem referência a essas dúvidas dos discípulos. É impressionante a passagem que nós temos lá em Lucas 24, versículos 39 a 43. Porque Jesus Cristo apareceu para os discípulos ressurreto, e ele disse assim, venham aqui, toquem nas minhas chagas, nas minhas mãos e no lado, e sintam a minha carne. E Jesus Cristo diz, porque um espírito não tem carne, mas eu tenho, vinde e vejam. E aí mesmo assim, os discípulos ainda não acreditando, Jesus Cristo então disse assim para eles, um espírito não pode comer, vocês têm alguma coisa aí para me servir? E eis que os discípulos tinham peixes e alguns favos de mel. E Jesus comeu na frente deles. Meus irmãos, um espírito, um fantasma não pode comer, não pode ser tocado, mas Jesus Cristo podia para provar, para tirar a dúvida dos discípulos, que ele não é um fantasma, que ele não é um espírito, mas que ele é o próprio Deus vivo, ressurreto. Meus irmãos, na noite de hoje, Jesus Cristo quer tirar toda dúvida do nosso coração. É interessante que lá no engano, a gente diz assim, Jesus Cristo não existe, mas aqui na dúvida a gente diz assim, será que Jesus Cristo existe? Lá no engano a gente diz assim, Jesus se esqueceu de mim. Aqui na dúvida a gente diz assim, será que Jesus Cristo se lembra de mim? Lá no engano a gente diz assim, Jesus não me ama. Mas aqui na dúvida a gente diz assim, será que Jesus Cristo me ama? Tira o será da sua vida e põe um creia na sua vida, sem dúvida nenhuma. Na noite de hoje, Jesus Cristo quer tirar toda dúvida do seu coração. Meus irmãos, eu queria concluir essa mensagem dizendo para os irmãos uma coisa, que as mulheres foram buscar o corpo de Jesus Cristo, ver o corpo de Jesus, e eis que elas se depararam não com um corpo, mas com um sepulcro vazio, um anjo sentado sobre a rocha. E o anjo dizia assim, não temais, ele não está aqui, mas ele foi para Galiléia, adiante de vocês, lá o vereis, vão para lá agora, e lá vocês vão encontrar com ele, lá na Galiléia. E aí, o que aquelas mulheres fazem?
Isso está lá nos versículos 7, 8 e 9. Elas então dão as costas para o sepulcro e partem em direção para Galiléia. Mas assim que elas dão as costas para o sepulcro, o que acontece? Bem antes delas chegarem na Galiléia, eis que Jesus Cristo se apresenta perante elas e diz: salve, sou eu estou aqui. Sabe o que quer dizer isso? Jesus Cristo está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Jesus Cristo está próximo da gente para tirar dos nossos corações todo engano, todo medo e toda dúvida. E aí, quando você tirar, como discípulo de Jesus, pagando esse alto preço, tirando todo o medo, toda a dúvida e todo o engano do seu coração, aí sim você vai estar pronto para, então, fazer discípulos por todos os lugares que você passar, ensinando as pessoas, como Jesus Cristo disse aqui, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, ensinando todas as pessoas a tirarem a dúvida, o medo e o engano do seu coração. Mas antes de você fazer isso, você tem que tirar esses 3 grandes inimigos do seu coração. Nós vamos cantar um hino hoje que fala justamente sobre a coragem de seguirmos avante, sem nenhum impedimento, fazendo discípulos, ensinando as coisas que o Senhor tem nos ensinado. É o hino de número 318. Aqueles que puderem, podem se colocar em pé ao som do instrumento.
Senhor. Obrigado porque as tuas escrituras nos garantem a coragem, a intrepidez, a ousadia, Senhor, para pregarmos o evangelho, para suplantarmos as barreiras que os homens perversos colocam diante de nós, para atravessarmos, Senhor, com toda a força, diante das adversidades e tribulações que se aparecem na nossa vida, Senhor. Para tanto, Senhor, através da mensagem dessa noite, tira de nós todo o engano, todo o medo e toda a dúvida dos nossos corações. Porque só assim nós poderemos fazer discípulos novos, que não são enganados, que não são temerosos e que também não duvidam. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja, ontem, hoje e para todos sempre. Amém.